Hello guys, welcome to one more class. So today we are going to learn about past continuous. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula de hoje ela está imperdível, porque nós vamos falar sobre o past continuous, tá? Então vamos falar sobre o passado contínuo. Então, vou aqui só compartilhar minha tela com vocês para nós iniciarmos essa aula. Tá uma aula muito bacana, as aulas sempre com bastante bem dinâmicas, bem objetivas, para que vocês possam praticar bastante, entender a matéria, né? Coisas que às vezes demora anos para uma escola passar, e aqui você está aprendendo rapidamente, entendendo como funciona a estrutura, né? Sem enrolação. Então, bora lá. Past continuous. Opa, past continuous. Ok, beleza. Vamos então falar sobre past continuous. Bom, quando que ele é usado? Para to express a past action in progress. Para expressar uma ação no passado que estava em progresso, tá? Uma ação lá no passado que estava em progresso. Por exemplo, né, algo que você estava fazendo no passado e morreu lá, mas estava fazendo. Então a estrutura da frase fica o subject, que é o sujeito, o verbo to be, só que agora no passado, né? O am, are, is, só que no passado. Was e were. Então vai ficar I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Ok? Mais o verbo de ação no ing, ing form. E when it was happening. E quando isso aconteceu. Estava acontecendo, tá? Vamos ver aqui um exemplo prático numa frase. I was studying last night. I was studying last night. I was studying last night. Eu estava estudando na noite passada. Então, é algo que eu estava fazendo, mas aconteceu no passado, tá? Foi na noite passada. I wasn't studying last night. Eu não estava estudando na noite passada. I wasn't studying last night. Então, eu não estava estudando na noite passada. Were you studying last night? Were you studying last night? Você estava estudando na noite passada? Were you studying last night? Você estava estudando na noite passada? Então, é uma pergunta, né? E o wasn't é uma forma contraída de was mais not. Então, fica wasn't. Aí, bom, quando que a gente vai usar, então, past continuous? Bem simples. A specific time in past, para um tempo específico no passado. Então, gente, why didn't you go to the party last night? Por que você não foi para a festa na noite passada? Why didn't you go last party last night? Aí uma pergunta. E aí, na resposta, ficaria I was studying last night. I was studying last night. Why didn't you go to the party last night? Por que você não foi na festa na noite passada? Oh, it's because I was studying last night. Ah, é porque eu estava estudando na noite passada. Entendeu? What were you doing last night? Aí poderia perguntar, what were you doing last night? O que você estava fazendo na noite passada? I was studying last night. Ok? Então observa aqui, ó, que a pergunta, né? Eu vou colocar were you. Mesma coisa verbo to be. Verbo to be a gente não coloca antes do sujeito para formar a pergunta, mesmo que seja no present continuous. Aqui no past continuous, você vai colocar were antes do sujeito, you, para formar a pergunta, e o verbo de ação continua no ing. What were you doing last night? O que você estava fazendo na noite passada? Certo? Bom, a segunda situação seria while another action was in progress. Enquanto uma outra ação estava em progresso. Por exemplo, my dad was sleeping while my mom was reading. My dad was sleeping while my mom was reading. Repeat after me. My dad was sleeping while my mom was reading. Meu papai estava dormindo enquanto minha mamãe estava lendo. Certo? When another action happened.
quando uma outra ação aconteceu, né? When another action happened. David was watching TV when his girlfriend arrived. No, David was watching TV when his girlfriend arrived. Ele estava assistindo TV quando a namorada chegou. David was watching TV when his girlfriend arrived. Então, ele estava assistindo TV quando a namorada chegou, ok? Então, é essa aqui para expressar uma outra ação que estava acontecendo. E outras formas também de usar o past continuous seria para parallel actions, né? Por exemplo, para ações paralelas. She was working while, enquanto, while significa enquanto, he was sleeping. She was working while he was sleeping. Ela estava trabalhando enquanto ele estava dormindo. While mom was cooking, comma, né, vírgula, I was cleaning. Enquanto minha mãe estava cozinhando, eu estava limpando. While mom was cooking, I was cleaning. Enquanto minha mamãe estava cozinhando, eu estava limpando. Ok? Então, são parallel actions. Então, ações paralelas. Ações que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas não estão necessariamente ligadas, não estão conectadas necessariamente. Minha mãe estava fazendo uma coisa e estava fazendo outra, tá? Mas isso era uma coisa que estava acontecendo no passado. Past continuous, tá? Então a gente vai usar o past continuous mais o past continuous, porque she was working while he was sleeping. While mom was cooking, I was cleaning. Interrupted action, para ações que foram interrompidas. Interrupted action. We were watching a movie when, né, a palavra-chave aqui de ação para essa interrupção seria when. When the doorbell rang. We were watching a movie when the doorbell rang. Nós estávamos assistindo um filme quando o sino da porta tocou. We were watching a movie when the doorbell rang. Ok? Beleza. When the food arrived, we were watching a movie. When the food arrived, we were watching a movie. Quando a comida chegou, nós estávamos assistindo um filme. Certo? Então, para ações que foram interrompidas e ações paralelas. E nesse caso, ó, observe a estrutura da frase. Para ações que foram interrompidas, a gente vai ter o past continuous e o simple past. Então, ó, a gente usa we were watching a movie, um past continuous, when the doorbell rang. Então, rang é o passado de ring, que é tocar. Tá? Então, quando o sino da porta tocou. When the food arrived, aí ó, past, simple past, comma, we were watching a movie. Nós estávamos assistindo um filme. Tá? Então a gente pode usar a estrutura também dessa forma. Ok? Ou vice-versa aí, tanto um quanto o outro. Tranquilo, sem problemas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do Past Continuous e tenham entendido. E caso você não entendeu, você tem a oportunidade de assistir quantas vezes quiser essa aula, acompanhar o material. Caso você tenha dúvidas, faça suas perguntas, tá bom? A gente sempre vai estar atualizando o material, brevemente eu vou estar atualizando, também tentando colocar algumas atividades. Por enquanto não vai ter atividade, mas mais para frente eu vou colocar atividades em todos os cursos, tá? Então, não é um curso que você vai fazer e vai ficar aqui jogado. Não. Vira e mexe, eu vou fazer uma atualização, vou colocar uma aula extra, alguma coisa assim, né? Vira e mexe, eu vou estar mexendo para atualizar e melhorar cada vez mais, conduzir vocês aí rumo à fluência no inglês. Okay? Thank you very much for coming today. I'll see you next class. Bye bye.